Boa noite, começa agora mais um programa A CIP em Ação. Este é o primeiro programa do mês de março, então eu quero aproveitar para parabenizar todas as mulheres que estão nos assistindo. E a CIP, inclusive, tem um mês agitado para vocês. Olha só, agora a gente começa com uma exposição Musas do Panteão Brasileiro de 1º a 14 de março, que inclusive esse é o nosso assunto de hoje. A gente tem também uma palestra que vai acontecer no dia 22 de março, palestra super importante sobre voluntariado. Quem vai vir ministrar é a Ica Fleury, ela é voluntária há 30 anos. A palestra acontece no Centro de Convenções da CIP, às 19h30, repito, no dia 22 de março. O valor é muito pequeno, gente, apenas R$20. E metade da renda vai para a AACD e a outra metade vai para o projeto A CIP Abraça. Se você quiser garantir o seu convite, é bom correr, porque as vagas são limitadas. É só ligar no 3214-9433. No dia 30 de março, a gente tem também um ciclo de palestras promovido pelo Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora. Nós vamos ter 3 palestrantes que vão falar sobre Bolsa de Valores com Mônica Sacarelli, Gestão e Planejamento com Adriana Neves e um case de sucesso trazido pela empresária Lília Maura Gonçalves de Lima. Esse evento do dia 30 acontece às 8h30 da manhã no São Paulo e é gratuito. Ele vai ser encerrado com o almoço de confraternização que acontece por adesão. Se você também quiser saber mais sobre esse evento, é só ligar na CIP no 3214-9433. E o programa de hoje, como eu já disse, é em homenagem às mulheres, vai falar um pouquinho sobre a exposição que está acontecendo na CIP. Nós vamos conversar hoje com a idealizadora dessa exposição, Ígia Calmon Ferreira. Ígia, seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer. Falar para o público de casa um pouquinho do que a senhora é, ó. É licenciada em Letras pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp de Rio Preto, pós-graduada em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em Literatura Brasileira pela Unesp e Bios também. A Ígia, ela é idealizadora, pesquisadora, curadora dos textos e da exposição. Ígia, queria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição para o pessoal de casa que está nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer à CIRP a oportunidade de abrigar essa exposição, que é tão importante para nós e que homenageia também as mulheres pelo seu Dia Internacional da Mulher. Como surgiu a ideia de fazer uma exposição de musas? Olha, é interessante que eu vinha escrevendo muito sobre autores, sobre escritores. E um dia alguém me perguntou, mas você só fala sobre autores, sobre homens? Você não fala sobre mulheres? Eu falei, olha, eu falo, é que as pessoas não têm conhecimento, mas já escrevi sobre várias escritoras. E pensei em homenagear a partir de um texto que eu fiz para a Dinorah do Vale, dentro de um encontro internacional de mulheres escritoras que se realizou pela primeira vez aqui em Rio Preto, e eu homenageei a Dinorah do Vale. No ano seguinte, eu homenageei, dentro desse mesmo encontro, Lígia Fagundes Telles. Eu já tinha 2 escritoras homenageadas e resolvi completar 9. E 9 justamente é o número de musas. E foi dessa forma que eu resolvi fazer o trabalho. Ígia, do que vem o termo Musas do Panteão Brasileiro? Como é que primeiro, musas. Musas são pessoas assim muito especiais, são as deusas da mitologia grega, em número de 9. E elas são pessoas que se destacaram dentro da mitologia. As nossas musas são escritoras que são referência, são pessoas que dedicaram sua vida à criação literária. E Panteão é justamente um local da Grécia, em Roma também houve o de Agripa, latino, portanto, o Panteão latino, e o grego o termo é Panteão. E é originalmente o local onde eram enterradas pessoas ilustres.
E no nosso caso, não é que se referisse exatamente a isso. Nós temos 6 das 9 musas que já faleceram, 3 vivas. Só que as 9 permanecem vivas na memória, na história e na cultura do nosso Brasil e até de outros lugares. E brasileiro, justamente porque era hora de falar das nossas maiores representantes. Ígia, quando a gente fala curadora dos textos, a senhora escreveu todos os textos das musas. Como é que foi essa produção? Ela partiu da leitura da obra completa de cada escritora. É claro que eu já conhecia alguma coisa de cada uma delas, mas quando eu me propus a fazer esse trabalho, eu fui reler o que eu conhecia e ler o que me faltava. A partir daí, levantei temáticas que ressaltavam na obra de cada uma, elaborei um texto meu, criei esse texto. Esse texto de cada uma delas tem ligação, o texto de uma tem ligação com os demais. E ao mesmo tempo eu isolei trechos de cada obra, de cada uma delas, para que eles dialogassem com o meu texto e também dialogassem com os textos das outras escritoras. E a exposição, ela é itinerante, ela tem rodinhas nos painéis de madeira que possibilitam a gente fazer uma troca de painéis, de trocar as posições, colocar as escritoras frente uma a outra, os versos onde tem os textos delas também vão dialogar. Enfim, é um trabalho assim de linguagens literárias com pontos em comum e pontos que divergem. Ígia, a senhora falou que é uma exposição itinerante. Por quais lugares ela já passou? Essa exposição está passando agora pelo quarta morada. A primeira delas foi o Rio Preto Shopping Center, no ano passado, no primeiro semestre, ficou durante 12 dias. De lá ela seguiu para o Teatro do SESI, onde ficou durante 30 dias. Inaugurou a faculdade Cedo Verde, que é na rodovia entrada de Onda Verde, ficou durante 1 mês, e agora na CIRP. Ígia, e a senhora inclusive escolheu uma pessoa muito especial para ser parceira nessa exposição, que é a artista plástica Norma Vilar. Como é que foi? Como é que surgiu essa parceria? Como é que foi a escolha da Norma Vilar? Olha, a Norma Vilar é uma pessoa muito especial. Até me emociono de falar. Nós estamos juntas desde uma exposição, que foi a primeira que nós fizemos em conjunto, em 2008. Foi pelo centenário de nascimento de João Guimarães Rosa, autor sobre o qual eu tenho um estudo que me levou ao mestrado e doutorado, a premiações e tudo mais. E eu convidei a Norma, foi até de uma forma bastante curiosa. Eu procurava uma pessoa que interpretasse, que criasse a árvore, que é o símbolo do sertão mineiro e justamente do local, das proximidades onde o Guimarães Rosa nasceu, que foi Cordisburgo. E essa árvore é a árvore do Buriti. E eu fui a uma loja, a funcionária me indicou a artista plástica Norma Vilar, me acompanhou até a casa dela, até o estúdio, o ateliê, né? E lá eu conheci a Norma. E foi assim, como é que se diz? Foi um encontro que ficou. Ele aconteceu e a partir dali, tanto ela pediu que eu fizesse alguma coisa que escrevesse sobre ela, para colocar na casa dela, hoje que é o ateliê também, como eu pedi que ela fizesse os buritis e ela aceitou. E a partir daí, esta é a nossa segunda parceria e já estamos preparando a terceira para o ano que vem, se Deus quiser. Ígia, e como é que é a aceitação do público? As pessoas gostam de ver as musas do Panteão, as pessoas interagem. Como está sendo?
Olha, eu considero muito além das expectativas, porque a gente, quando faz o trabalho, não sabe até onde pode chegar, quem vai alcançar, não sabe ainda onde vai expor, quem vai assistir, quem vai participar, quem vai percorrer esse mesmo caminho que a gente percorreu. E é muito interessante a gente observar a criança vendo o adulto, o jovem, o senhor, o que está passando pelo shopping, aquele que se detém diante de um quadro e expressa admiração pela escritora, depois faz um comentário bonito sobre o texto que a gente criou, sobre a obra da Norma, que eu acho maravilhosa, que captou muitíssimo bem os traços, mas não só os traços físicos, mas a alma da escritora, que é o que eu tento passar também através dos textos. E às vezes a gente encontra uma pessoa que faz uma pergunta curiosa, às vezes a gente tem a oportunidade de responder. Uma pessoa me perguntou o que significava ser curadora do texto, e eu não dei a resposta para ela até hoje, mas curadora do texto é aquela pessoa que não só faz o texto, como ela acompanha tudo até o momento em que esse texto chega a pessoa que vai observar. E então seria mais ou menos isso. Ija, a exposição agora ela fica na CIP até o dia 14 de março, e a gente estava conversando, a senhora me disse que foi por acaso, inclusive, essa parceria com a nossa diretora de cultura, Cássia Guerra. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Olha, também eu acho que é coisa de Deus. Eu acho até que foi Santo Antônio. Acho não, foi Santo Antônio. E eu sempre coloco Santo Antônio em tudo aquilo que eu faço. Já tenho gravado em outros momentos falando de literatura e falando de Santo Antônio. Ocorre que eu conheci a Cássia na residência, no apartamento de uma amiga, da Loreni Fernandes, e depois não nos encontramos mais. Isso aconteceu no final do ano passado. E neste ano, como nós temos em casa um presépio, e esse presépio foi criado pelo papai, e ele ia completar 100 anos, e sempre eu vou procurar pessoas para convidar. Acompanhando o trabalho do Dr. Maurício Bellodi por revistas, por jornais, resolvi mandar um convite para ele. E ele mandou um representante, que foi o Dr. Paulo Sader, que é diretor de sustentabilidade empresarial, exatamente. E ele foi representando o Dr. Maurício. Posteriormente eu mandei um Santo Antônio para o Dr. Maurício, sabendo que ele era católico, sem conhecê-lo, mas sabendo que ele era uma pessoa de formação cristã, enfim, tinha muito a ver com a minha formação também. Mandei esse Santo Antônio e ele enviou um e-mail, que aliás foi dito por você por telefone para mim. Como eu não recebi pessoalmente, não tinha recebido ainda, fui até a CIRP e lá eu disse para a Carol, para você mesma, né, que eu tinha conhecido a doutora Cássia Guerra e sabia que ela tinha alguma ligação, né? Confirmei que ela era diretora cultural e lembrei dessa exposição, toquei no assunto e você me disse, olha, liga para ela e fala, né, que é provável, é possível trazê-la para cá, trazer a exposição para cá.